Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre uma coisa que eu amo e que eu tô adorando trazer aqui pro canal, que é leitura. Eu tenho o hábito de leitura tem um bom tempo, então eu amo ler e eu gosto muito de incentivar as pessoas ao meu redor a lerem, porque eu acho que ler é uma das coisas mais incríveis do mundo que você pode fazer na sua vida. Então, se você quer ter um hábito de leitura, ou se você está tentando dar uma chance, não sei, se você nunca leu um livro completo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a criar o hábito de leitura aos pouquinhos e no final você vai conseguir fazer leituras que você nunca imaginou na sua vida, tá bom? Bom, se você é novo aqui no canal, meu nome é Luana e aqui eu falo sobre maquiagem, lifestyle, minha rotina, também falo um pouco sobre livros e sobre línguas estrangeiras. Então, se você gosta de algum desses assuntos, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos novos, tá bom? Bom, vamos falar sobre hábito de leitura. Primeiramente, os meus pais, tipo assim, meu pai não é muito de ler livros de ficção, sabe? Romance, essas coisas. Minha mãe lê um pouco mais, mas nunca foi algo, tipo, muito ler, sabe? E aí, quando eu era mais nova, na escola que eu estudei na Criar e Recrear, só pra dar nome aos bois. Quando eu tava, acredito eu, que no 5º ano, eles criaram um projeto de leitura que você pegava aqueles livros que são bem fininhos, que é mais imagem do que palavra, e você lia aqueles livros, você tipo, alugava, você pegava como se fosse na biblioteca, e depois você fazia um pequeno resumo de como era o livro, e aí você ia juntando tipo fichinhas, e no final você ganhava tipo uma premiação. A premiação era tipo uma plaquinha a cada 50 livros mais ou menos, não tenho certeza, não me lembro, faz muito tempo. Então eu fui criando gosto pela leitura a partir daí. E eu tenho um tio que ele e a mulher dele sempre me deram livros de aniversário. E antes eu olhava e ficava tipo, tá. Mas hoje eu vejo que foi uma das coisas que me fez querer seguir no caminho da leitura, que me fez gostar muito de ler. Então já fica aí uma dica: incentivem as suas crianças com livros para elas lerem de verdade, mesmo que sejam livros com mais figuras do que palavras. Apenas incentivem as crianças, leiam para elas quando elas são menores, quando elas começarem a ler, deem livros de presente, porque isso ajuda a você criar esse hábito desde pequeno e é uma coisa muito legal de se fazer, tá? Principalmente nesse momento atual que a gente está muito focado em telas. Então, já começa daí. Se você quer ajudar uma criança a realmente ser uma leitora no futuro, tenta ajudar a partir desse processo, tá? Mas se você já é um adulto, como eu, e ainda não conseguiu, tipo, ler um livro completo na sua vida, uau! Vou te ajudar, tá? Como é que eu vou te ajudar? Primeiro, você tem que botar metas diárias. Porém, não é uma meta tipo, eu vou ler um capítulo todos os dias, eu vou ler 2 capítulos, eu vou ler 5 capítulos, eu vou ler um livro por mês. Não. Você vai começar aos poucos. Você vai começar, por exemplo, eu vou ler 5 páginas de um livro X por dia. E aí, aos poucos, você vai pegando o seu ritmo de leitura e você vai passar das 5, você nem vai perceber. Então, você vai começar, tipo, hoje é segunda, vou ler 5 páginas do livro tal. Terça, vou ler mais 5 páginas, vou ler mais 5 páginas, vou ler mais 5 páginas. E você vai fazer isso antes de dormir, quando você acordar, quando você tiver um tempo. Se você tiver um Kindle, você consegue ler em qualquer lugar, você pode levar o seu livro para qualquer lugar, então não é tão difícil você conciliar a leitura com a sua rotina. Basta você tentar um pouquinho. Porque você não precisa ler um livro por dia. Você só tem que ler um pouquinho. E se você chega, tipo assim, você leu 5 páginas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí na sexta-feira você não leu 5 páginas. Acabou tudo? Não. Começa de novo, tenta ler mais 5. Às vezes você vai passar de 5 páginas em um dia e em outro você não vai conseguir ler. Acontece. É uma coisa que acontece muito. Inclusive, eu sou assim. Eu tenho muito problema, às vezes, que eu tenho a famosa ressaca literária. O que é a ressaca literária? Normalmente é quando você acaba um livro e você não consegue dar continuidade em outras leituras. Eu já tive muito problema com isso. E aí, para eu voltar a realmente ler como eu leio, eu venho de pouquinho em pouquinho, lendo 5 páginas, lendo 10 páginas. Por exemplo,
eu estou lendo ainda, eu acredito, nesse momento eu ainda estou terminando a saga de Percy Jackson. Faltam 2 livros e o 4º livro ainda não me pegou. Então eu não consigo ler esse livro. O que eu fiz? Eu peguei um outro livro totalmente aleatório, com nada a ver com Percy Jackson, e botei metas pra mim diárias de ler 10 páginas por dia. E eu tô fazendo isso. Teve um dia que eu não consegui ler 10 páginas. Eu li 0 páginas em um dia. E o que eu fiz? Me desesperei? Não. Eu simplesmente parei e fiquei. Não tô bem pra ler hoje. Vou ler amanhã. E se eu não ler amanhã também? Tipo, se eu não ler 20 páginas amanhã, não tem problema. Eu leio a minha meta do dia. Mas se eu passar, não vai ter problema, sabe? Você vai pensando assim, tipo, eu tenho que fazer o de hoje. Se eu não fiz o de ontem, eu posso fazer amanhã. Mas o que eu tenho que fazer é o de hoje. Então, tipo, hoje é sexta, na quinta eu não li nenhuma página. Eu vou fazer o de sexta. E se eu quiser, ou tiver tempo, eu posso fazer o de quinta na sexta também. Então você vai aos pouquinhos, sabe? Vai adicionando livros à sua rotina, de pouquinho em pouquinho. E sempre procura livros que tenham coisas que vocês gostem. Por exemplo, eu gosto muito de esportes. Eu amo esporte. Assim, eu amo esporte de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu amo futebol, gosto muito de hockey. Não gosto muito de basquete, não gosto de beisebol, mas gosto de futebol americano. Eu gosto muito de esportes. Então eu sempre procuro livros que envolvam atletas. Porque sempre vai ter um fundinho ali de, como eu posso dizer, do esporte. Não vai ser o foco principal, mas sempre tem um pouco do esporte. E isso sempre me chama muita atenção. Então eu procuro sempre livros que tenham coisas que eu gosto. Muitos livros nacionais têm coisas, tipo, voltadas para o futebol. Então se você gosta de futebol, já tem aí uma coisa legal. Tem gente que gosta de ler fantasia. Então, tipo, Percy Jackson é uma saga muito boa pra você começar a ler, porque ela é fácil e gostosa de consumir. Então procura fantasias. Eu gosto muito de O Príncipe Cruel, a trilogia de O Príncipe Cruel é maravilhosa pra você que tá começando a ler. Não são livros grandes, são livros que você consegue ler rápido e que não tem uma coisa assim super uau. Você consegue entender facilmente, tá? Então fica aí já de dica pra vocês. E outra coisa, a leitura, ela ajuda em muitos momentos da sua vida, principalmente, como eu disse, estamos no momento de telas. Muitas telas toda hora. E você lê num livro, o livro mesmo de papel ou num Kindle, é diferente. Então, tenta fugir um pouquinho das telas usando a leitura ao seu favor. E se você é como eu, que gosta de língua estrangeira, você pode treinar a sua língua foco. Você pode treinar a sua língua foco lendo. Então, já fica aí para você unir o útil ao agradável. Enfim. E basicamente é dessa forma que você cria seu hábito de leitura. Você começa aos pouquinhos e quando você menos espera, você tá conseguindo ler um livro em uma semana, sabe? São coisas que você não controla, mas que para começar você tem que basicamente forçar um pouquinho. Você não vai se forçar a ler o livro inteiro, sabe? Você vai forçar a sua mente a sair do celular, sair da televisão, sair do tablet, do computador, o que quer que seja a tela que você fica sempre, para ir pro papel, para ir pro Kindle ou simplesmente para continuar naquela tela, mas para fazer uma coisa diferente, ter um estímulo diferente, não ter estímulo de vídeos curtos ou de vídeos longos, você vai ter estímulo de leitura. Você vai treinar a sua criatividade, você vai treinar a sua imaginação, você vai treinar a língua que você está lendo. Então, é simplesmente tipo, apenas ganhos. A leitura, ela ajuda demais na sua vida, porque com ela você consegue realmente exercitar sua imaginação, porque querendo ou não, quando tem uma descrição, você vai tentar imaginar exatamente como é aquela descrição. Você vai treinar sua criatividade, porque você vai pensar nas coisas também. Você vai procurar, tipo, por que isso aconteceu? Qual o motivo disso, sabe? Você vai ficar questionando tudo. Você vai melhorar o seu conhecimento na língua que você está lendo.
quanto mais você lê, mais palavras você conhece. Quanto mais palavras você conhece, melhor o seu vocabulário. Então, tipo assim, é uma ligação que não tem... Então, tipo assim, é uma ligação que não tem fim. Sendo assim, apenas ganhos para quem lê. E quem lê muito, quem tem realmente o hábito da leitura, que consegue ler livros completos, é uma pessoa que tem mais coisas na vida, sabe? Quem consegue construir mais coisas, ter mais pensamentos, tipo, diferentes, pensar mais fora da caixinha, porque você tá tendo contato com coisas diferentes o tempo todo, que, tipo, podem fazer sentido agora ou só no futuro. Que às vezes você, tipo, tá lendo um livro agora e você fica, isso não faz sentido algum pra minha vida. E no futuro você para e fica, nossa, mas aquele livro que eu li, uau! E você também pode usar isso ao seu favor de, tipo, treinar depois, tipo, você escrever resumo, você escrever resenha. E também, para o pessoal do Enem, que faz Enem, né, é material para vocês usarem na redação. Tem muita gente que usa, tipo, livros, diversos livros que leram, filmes e tudo mais, então esse tipo de coisa pode ajudar vocês também academicamente. Sendo assim, fica aqui o meu convite. Tentem adicionar a leitura na vida de vocês, na rotina de vocês, pelo menos 5 páginas por dia. Tentem, aos pouquinhos, adicionar livros na sua vida, porque vocês no futuro vão agradecer. É muito legal você ter o hábito de leitura e você treinar cada vez mais línguas, você conhecer cada vez mais a língua que você tá lendo, a língua que você fala. Então, é muito legal. E fora isso, é muito divertido você imaginar tudo acontecendo, tipo, só lendo. I'm just calling to say